Oi, galerinha! Olha aí que eu trouxe pra gente fazer hoje. Duas opções para fazer calçadinhas nas nossas fachadas. Uma com tijolinho à vista, né? Tijolinho de barro. E a outra com esse tijolinho de cimento. É uma imitação daquele tijolinho drenável. Então, eu vou começar com o meu tijolinho de cimento. Eu vou usar uma plaquinha da bandeja de friso, que eu já recortei. E eu vou usar um ralador para dar a textura que eu quero. Eu venho aqui, ó, com essa parte e eu venho apertando dessa forma para ele ficar todo esburacado. Tenta fazer movimentos aleatórios para os buraquinhos não ficarem assim, padronizados, ok? Então, faz hora para um lado, hora para o outro, e a gente vai amassar isso daqui, deixar bem deformado. Olha só, ficou essa textura, bem granulada. Esse aqui eu consegui com o meu ralador, olha só que efeito bacana que ficou. E agora eu vou fazer o corte dos tijolinhos. Eu tô trabalhando com a escala 1:10, que é o tamanho da fachada que eu vou fazer. O tijolinho normal, ele tem por volta de 18 centímetros por 9 centímetros. Então, eu vou recortar aqui algumas faixas de 1 centímetro, assim. E aí, depois aqui eu vou cortar por 1,8. 1 centímetro por 1,8. Aqui dá 1,5, aqui dá 1,8. Então, eu vou cortar vários tijolinhos desse tamanho aqui, olha. Vários desse tamanhozinho, porque é a escala que eu tô trabalhando. Para vocês saberem qual é o tamanho que vocês vão usar, vocês precisam verificar qual é o tamanho. Faz uma comparação, por exemplo, com o tamanho da porta, com o tamanho da janela. Então, por exemplo, para uma porta de 80 centímetros de largura, ela vai equivaler no mundo real a uma porta dessas mais comuns que a gente tem, que o padrão é de 80 centímetros de largura. Então, se você for fazer na escala 1:10, essa sua porta na maquete, ela vai ter 8 centímetros, né? Então, você pode usar essa mesma linha de raciocínio para o tijolinho. Agora, se você estiver fazendo uma porta que no mundo real ela é de 1 metro, mas na sua maquete ela tá com 15 centímetros, então você tem que usar a mesma escala para você fazer o tijolinho para ficar proporcional, ok? A ideia é essa. Aqui, para eu não perder muito tempo cortando cada tijolinho um por um, eu vou usar de apoio uma fita dupla face. Eu vou fixar essa minha plaquinha de isopor aqui nela, para eu cortar todos os tijolinhos de uma vez só. Daí eu faço assim, prendo aqui a fita e vou apoiar a minha plaquinha para ela ficar firme aqui e eu poder fazer os cortes todos de uma vez só. Olha, eu venho, fixo ela aqui e aí agora eu consigo cortar sem essas plaquinhas, sem essas faixas saírem. Então, eu venho, faço todos os cortes aqui de 1 centímetro, ó, e aí ela vai ficando fixa aqui. Ela vai ficando fixa, ó. Corto pra esse lado. E aí, depois eu venho e corto pra esse outro lado aqui. Todas no mesmo tamanhozinho. Ó, deixa eu só tirar essa ponta. Ó, e aí eu consigo fazer o corte sem precisar cortar uma por uma. Olha, eu já cortei todas de uma vez. Aí depois eu só venho e puxo elas. Tá vendo? Bem prático, né? Agora aqui, com todas as pecinhas cortadas, eu vou começar a fazer o desenho. Esse retângulo ele já tá alinhado. Então, eu venho, passo um pouco de cola. Gente,
muita gente me pergunta sobre a cola, tá? Eu uso essa de densidade média, mas é pouca cola, tá? Se você colocar muita cola, ele vai derreter o isopor. Então, pouca cola, tá? Pouca cola que você usa. Aí, a gente vem aqui, a linha 1, coloca um desse lado, um pra esse. Olha, e a gente vai fazendo aqui, ó. Esse desenho aqui. Ó. Um pra cada lado. E aí, a gente faz o desenho na peça toda. Eu achei mais fácil fazer assim, recortando, do que fazer o desenho direto no isopor. Porque ele é um desenho que não tem um padrão muito fácil. Então, fica um pouco difícil a gente fazer ele direto aqui. Aí, depois dessas pontinhas, olha, a gente vem aqui e recorta o cantinho, não tem problema, ok? Mas a ideia é essa, ó, a gente vem colando. Aos poucos, passa um pouquinho de cola. Pouca cola, aqui acabou caindo muito, mas não tem problema, eu espalho. Ó, eu espalho. Ó, pra vocês terem ideia, olha onde caiu muita cola, ele realmente derreteu o isopor. Então, a gente tem que passar pouca cola, tá? Só pra esclarecer aí, aproveitando pra esclarecer a dúvida de muita gente que me pergunta, ó, pouca cola a gente põe. Porque ela esquenta, né? Quando ela vai reagindo, ela esquenta, então ela derrete sim o isopor, se a gente não fizer com cuidado, ok? Então, eu vou fazer isso na peça todinha, nessa placa todinha. No caso, vai ser o tamanho da calçada que vocês forem fazer. Olha só, ficou assim. Eu falei pra vocês que a escala seria de 1 para 10, então ficaria de 9 milímetros por 1,8, mas eu acabei arredondando para 1 centímetro por 2, porque ninguém merece, né, ficar cortando 1,8 centímetros. Então, eu arredondei, não vai fazer muita diferença. E aí, agora a gente vai pra pintura. A tinta, eu fiz aqui uma misturinha. Eu tenho esse daqui que ele se chama concreto, mas eu acho ele muito esverdeado. Então, eu coloquei um pouquinho de água, um pouquinho de branco, um pouquinho de preto e um pouco desse, olha. Eu quebrei um pouco esse tom esverdeado dele, olha, tá vendo? Eu acho que assim mais acinzentado ficou melhor, ficou mais próximo do real. Então, agora eu venho aqui e vou pintar. Olha só, eu vou pintar essa peça aqui. E tá vendo como quando eu passo a tinta ressalta essa textura que a gente fez? Então, eu vou passar quantas camadas forem necessárias para tapar. Olha só, tá aqui ela seca. A tinta tende a clarear um pouco depois de seca, mas, ó, dá pra ver os detalhes, né? Os pontinhos baixos, eles estão bem marcados, olha, é essa a ideia, ok? Bom, agora nós vamos fazer a calçada de tijolos. Minha pedrinha, venho, amasso, faço as deformações aqui nessa placa. Posso usar também o meu ralo, porque como é no chão, né? Então, a tendência é ser mais desgastado. E eu vou deformar essa peça aqui, tornar ela bem irregular. Aqui já tá, olha, irregular a minha placa. Nesse eu também vou fazer alguns arranhões. Então, eu venho assim, olha, com o estilete bem leve, olha, tá vendo que a minha mão tá até solta, assim, olha, é muita coisa muito leve mesmo, ó. Bem leve, bem uns arranhões, coisa leve. Depois que eu fiz isso, eu já vou fazer o desenho. Vou manter aquela proporção, 4 de 2 por 1, né? Então, eu vou fazer aqui primeiro, eu vou fazer o desenho do quadradinho, usando direto a minha caneta. Eu não vou fazer com estilete primeiro. Eu vou marcar primeiro o quadrado de 4 por 4, lembrando que as medidas desse tijolinho são as mesmas medidas que eu usei para fazer o anterior de concreto, né? Só que aqui eu vou fazer um outro padrão, vou fazer um outro padrão de desenho. E eu estou fazendo direto assim com a canetinha porque eu quero um efeito mais rústico.
Mas, se você quiser um efeito bem certinho, bem regular, então você precisa, você usa o estilete para fazer o corte primeiro e depois faz essa marcação com a canetinha. Depois que eu fiz isso, eu vou fazer agora o desenho de dentro. E aí, cada tijolinho vai para um lado, né? Então, eu vou fazer mais um desenho aqui de 2. Olha só, 2. Esse vai 2. E esse 2 por 2, né? Aí, aqui eu vou fazer o 1. Vou marcar aqui o 1. Nesse também vai ser 1. E aqui eu viro e faço aqui, dividindo no meio. E aí, eu vou fazer isso tudo na placa toda. Vou fazer esse desenho aqui. Ele vai ficar assim, intercalado. Agora, pra pintura, eu vou vir aqui, vou usar várias cores. E vou fazer umas pinturas aleatórias aqui. Bem manchadinho, alguns mais claros, outros mais escuras. Eu tô usando a murça queimada, areia, esse daqui é o cerâmica, tô usando marrom, verde oliva, que mais? Vermelho, na cor salmão. E aí eu vou fazer várias cores, cada tijolinho de uma cor. Olha, ficou assim, bem coloridinho. Agora eu venho com o cerâmica claro, com o pincel molhadinho, olha. Ele levemente molhado, né, dissolvido, e eu venho aqui, ó, e espalho sobre toda ela. Esse cerâmica claro aqui, vou passar em todinho. Aqui eu quis dar umas pingadinhas de tinta, olha, eu achei que tava muito uniforme, eu quis deixar mais irregular. Tô vindo aqui com uma cor mais clara e dando mais umas manchadinhas, olha. Assim. E é assim que a gente vai. Como eu falei pra vocês, a gente tem que ir sentindo, visualizando como vai ficando. Aqui eu fiz uma misturinha de massa corrida e tinta, né? Pra ficar parecendo cimento. E eu vou passar aqui nessa plaquinha, como se fosse um rejunte. Já espalhei, vou tirar os excessos com o próprio isopor mesmo, fazendo como se fosse uma espátula. E depois eu venho com o pano e eu limpo. Olha só. E eu limpo isso. Venho, alguns eu limpo mais, outros eu limpo menos. Mas olha só como vai ficando. E aí, esses buraquinhos, eles vão sendo preenchidos com uma e outra cor, e aí fica com esse efeito bem legal. Ficou assim, eu achei que ficou um pouco escuro ainda, então eu vou dar mais uma iluminada aqui com essa mesma tinta que eu usei, olha, o areia. Aí eu venho aqui assim, olha, só por cima, ó, tá vendo que já mudou? Não quero que entre nas fissuras, então eu venho aqui só por cima, só pra dar uma iluminada, ó. Já mudou a carinha, né? E é isso, gente. Aí essa plaquinha também tá pronta. E é esse daqui. Detalhe, se você quiser mais envelhecido, pode colocar mais musgo, né? Colocar tinta a verde em algumas outras partes. E dá pra colocar também o capim crescendo por entre os veios, entre as junções do tijolinho, né? E é isso. E assim ficou o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar, deixar aí o like de vocês, compartilhar esse vídeo, contar pra mim o que vocês acharam. Qual das duas peças vocês gostaram mais. E é isso, galerinha. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.